com a Camila Bolonha, que é design de superfície e artista visual. Camila, super obrigado de estar aqui conversando com a gente. E eu queria começar um pouquinho diferente. Eu queria que você explicasse o que é uma design de superfície e artista visual. Como é que essas duas áreas de atuação que você tem, como é que elas se conversam? Tiago, primeiramente queria agradecer o espaço aí, a participação e, claro, de todo o público que vai estar assistindo a gente. A minha área de atuação acaba sendo bem ampla, né, no campo da linguagem visual. Então, eu tenho formação como artista plástica, licenciatura em artes visuais. Desde sempre atuei na área da criação, do desenvolvimento de imagens, sejam imagens desenvolvidas manualmente ou através de uma arte digital. No decorrer do meu percurso, eu acabei indo para um lado mais comercial, onde eu desenvolvi um estúdio e comecei a atender clientes, né, de moda e decoração. E no universo da decoração acabou ampliando a minha área de atuação, caindo no design de superfície, onde eu coloco imagem em qualquer tipo de material. Então, as duas áreas acabam se conversando. Como artista visual, eu tenho uma pesquisa e uma identidade própria. Dentro da área mais comercial, né, que seria com o design de superfície, eu atendo clientes e desenvolvo imagens exclusivas e personalizadas e pego projetos personalizados que eu coloco imagem e as estampas e os padrões em qualquer tipo de superfície bi ou tridimensional. Então, desde papel de parede, tecido, metacrilato, fórmica, azulejo, eu deixo o ambiente inteiro estampado, exatamente. Então aí está o design de superfície, mas os dois acabam conversando com o outro constantemente. A gente fala muito hoje, né? Você listou aí uma relação bem grande de superfícies. E hoje, nesse cenário que a gente está passando um cenário de mudança, claro. Sim. E está tendo uma diversificação do que a gente tem que fazer. Sim. Você percebe algum caminho certo, e aí eu vou falar certo entre aspas, ou mais indicado, para começar essa diversificação no negócio de serigrafia? Olha, eu acredito que seja você desenvolvendo uma marca, né, do zero, ou uma linha nova de produtos, existe um caminho coerente, sim, que eu poderia listar como 7 pontos principais. Legal. Que seria a pesquisa de mercado, então, seu público-alvo e quem são os seus concorrentes, para quem ele vende, qual é o preço, aonde ele está localizado e qual a maneira que ele atua no mercado. E, óbvio, o público sempre. Então, para quem você vai vender, com quem você vai estar conversando e dialogando. Esse é o primeiro ponto. Exatamente, o primeiro ponto. O segundo ponto é o conceito da coleção ou da marca, que aí vem todo um estudo, né, de uma linguagem visual, que seria o briefing da coleção, entrando o painel semântico, painel de referências. Hoje em dia existem grandes sites de pesquisa de comportamento que oferecem pesquisas online, e-books de pesquisa para melhor direcionar a marca e a coleção. Eu acho que isso é muito importante, você não criar do nada, né, você ter realmente um material para se apoiar. O terceiro ponto é o desenvolvimento, a criação, então entraria a ficha técnica do produto ou da coleção, o book de estampas, cartela de cor e de Pantone, então tudo que é relacionado à coleção, ao produto, à marca. O quarto ponto é uma cartela forte de fornecedores, então desde a matéria-prima, o serviço terceirizado que você vai estar utilizando, então não ter um fornecedor, ter 3, 4 fornecedores na manga, porque se o seu fornecedor para de trabalhar, você tem que ter um outro que já seja um colaborador para você conseguir preço.
inclusive de equipamentos, né, e o técnico, dependendo da tecnologia que a gente trabalha, a gente sempre vai ter que ter um técnico de apoio para arrumar as impressoras, ajustar computador, programa, todo esse universo digital. O quinto ponto é você ter um atendimento estruturado, que seria o atendimento, né, a logística de entrega. Então, quem vai realizar o atendimento da sua marca, ser uma pessoa competente, tenha toda a logística de estoque, porque de repente você começa a ter muita demanda e não tem como entregar, ou você tem pouca demanda e o estoque fica parado. Então, ter uma logística, né, toda estruturada. O sexto ponto, a gente pode pensar numa unidade de apresentação, que envolve o seu site, você ter definido se você vai ter um espaço, se você vai receber os seus clientes ou se o seu atendimento é todo online, então se o site vai ser um site de venda, o cartão de visita, o catálogo, e aí as mídias sociais, Instagram, Facebook, blog, hoje em dia está redondo, né, em termos de linguagem visual, senão a pessoa recebe um cartão de visita de uma maneira, entra no seu site de outra, e normalmente o catálogo e o cartão de visita é um primeiro convite para entrarem na sua marca e quererem consumir o seu produto. E o último é a captação de cliente. Então, a gente pensar aonde estão nossos clientes. É numa feira de design? Então, relacionar todas as feiras. Escritórios de arquitetura, escritórios de design que você vai trabalhar em parceria, design de interiores, decoradores, e aí seria essa parte de captação dos clientes para finalizar aí esse passo a passo. Então, eu acho que esses 7 pontos bem estruturados é uma marca provavelmente de sucesso. Nesse cenário que a gente está passando hoje de Covid-19, você precisou mudar a maneira, você provavelmente manteve os 7 passos, mas a minha dúvida é, você precisou de alguma maneira manobrar eles ou flexibilizar esses 7 pontos? Por exemplo, captação de cliente, né? Se você hoje está em qualquer lugar do planeta Terra, sua loja estava fechada até bem pouco tempo atrás. Como é que você faz essa prospecção? Olha, eu acho que as marcas, né, eu acredito que as marcas que aumentaram a quantidade de venda nesse momento são as que fazem atendimento online, até mesmo pelo Instagram. O Instagram hoje é uma grande ferramenta e um portal de visualização. A gente pode até linkar, né, com a própria marca já o direcionamento para a loja do site. Então, as vendas online, obviamente, aumentaram muito, e todo o serviço que atende essa demanda. Então, para a captação de cliente, no meu estúdio a gente já tem clientes, né, que já vinham sendo captados, clientes fiéis, então a gente continuou trabalhando com marcas que já compravam da gente, mas eu acho que o caminho, o pensamento é o mesmo, porém você vai fazer uma pesquisa online. Então, muitas feiras estão hoje se adaptando ao universo online e vão acontecer virtualmente, ou até mesmo de você ir lá pela ferramenta Google e ir pesquisando quem são os seus possíveis clientes, prospectando eles e tendo um e-mail padrão que você manda e oferece seu serviço com um link direcionado para o seu site. Então, isso seria uma outra maneira, assim, realmente se adaptar para o universo virtual, que eu acho que isso vem de você ter uma gana e um jogo de cintura aí para pensar, já que a feira não está fisicamente, onde ela está agora, né? Então, ela está existindo no universo online? Se não, quais são esses meus clientes que me interessa realizar a venda? Quais são os escritórios de arquitetura hoje no mercado? Então, eu gosto, vamos supor, de umas Arvos, que é um escritório de arquitetura para um público A, vou mandar minha cartela de produtos em azulejo para eles, porque eles podem inserir dentro de um projeto deles. E por aí vai o pensamento, sabe? Você falou aí de arquitetura e piso, e a gente tem recebido algumas questões sobre serigrafia em azulejos. Perfeito.
Tem algum cuidado específico? Muda muito a estrutura? Ou tem algum grande diferencial da metodologia comum da serigrafia quando eu vou para o azulejo? Olha, o azulejo, ele é uma peça mais delicada, né, por causa do próprio material de cerâmica. Então, na hora do manuseio, para não ter perda de material, é sempre bom tomar um cuidado para não ter quebra, qualquer dano, batida, lascada, isso é prejuízo. Uhum. Tem que se estruturar no momento de pensar a entrega desse produto, então a embalagem, como que a embalagem vai ser e quem é o meu entregador, porque ele vai ter que ter esse cuidado como material frágil. É diferente de quando você está fazendo uma entrega de um lote de camiseta, né? Você Exato. saca tudo, coloca numa caixa e tudo bem. Então você tem que pensar na embalagem e no manuseio dentro da própria oficina, do próprio estúdio. Eu acho que esse é o cuidado básico que você tem que tomar pela peça ser de cerâmica. Então, fosse de vidro ou fosse um material de cerâmica, os cuidados são o mesmo. Ainda mais se você está fazendo um produto que ele é caro, que é para um público A, você realmente precisa pensar num plástico bolha, se a embalagem é uma a uma, se uma caixa de repente te atende com uma proteção entre um azulejo e outro, a apresentação desse material para o cliente que está comprando realmente sentir todo o cuidado, né, com o desenvolvimento da peça. Quanto espaço no estúdio, o pensamento do processo de serigrafia é semelhante para todos os tipos de material, né, de superfície trabalhada. O que vai acontecer é uma adaptação da tinta, então a gente sempre tem que pensar qual é a tinta a ser trabalhado. De repente, o fio da tela, então o nylon pode ser de determinada, né, com uma quantidade de fios diferenciado de um produto para outro. E o espaço, então o azulejo, ele não exige muito espaço, para você poder fazer a printagem. A mesa de registro, eu não vou estar usando um berço, né, como eu uso para camiseta, você faz uma mesa de registro, muitas vezes o registro manual mesmo, com fita crepe, usa a mesa de registro para a tela poder bater no lugar certo. Então, na mesa você usa um registro com fita crepe para colocar todos os azulejos de forma idêntica, né, e não ter falha na hora da batida. E para secagem, então assim, hoje a gente tem a tinta epóxi, que ela já usa um catalisador para secagem, e aí você não precisa ter os fornos de alta temperatura, você pode ter como se fosse um armário metálico, igual a gente usa para gravura. Então, quando você faz a pintura, né, a gravura, você usa um armário metálico, que são várias camadas que você vai colocando para secar as folhas de papel. Então, isso funciona muito bem para o azulejo, não exige um espaço muito grande e cabe muito azulejo em cada gaveta, né, podemos dizer assim. Aí você deixa uma secagem ao ar livre. No caso de você querer trabalhar uma tinta que ela já é à base de verniz e ela precisa de uma alta temperatura, você vai ter que ter um espaço para um forno para ter a queima de alta temperatura. Mas o epóxi atende bem hoje, ainda mais para o processo de serigrafia. Supondo que eu não tenha esse espaço para o forno, eu consigo fazer com esse gaveteiro metálico, supre bem a minha necessidade. É um armário, né, que ele fica ao ar livre, então, porque a secagem precisa, né, desse contato com o ar para poder acontecer de forma correta. Aí você tem só esse espaço, e que é pequeno, é reduzido, né, o forno que exigiria um espaço maior. E um ponto importante para manuseio da tinta epóxi é você ter uma máscara com um filtro de carvão, porque o epóxi exige um solvente
de epóxi, que é muito forte, ele é tóxico, então isso seria importante, que é diferente quando a gente trabalha, por exemplo, uma tinta à base d'água. A tinta à base d'água, os cuidados são bem menos inferiores em sentido de química, não precisa usar uma luva, não precisa ter uma máscara, esse tipo de coisa. Tá. Você falou de escritórios de arquitetura, de diferencial do meu trabalho. Você percebe que hoje, dadas as circunstâncias, e talvez a gente passe por esse cenário de home office e limitação de comércio por mais algum tempo. A gente pode falar que arquitetura e decoração se cravaram como não um novo nicho, mas um nicho a ser mais explorado dentro da comunicação? Ah, com certeza. É fundamental, assim, acho que as pessoas perceberam o quão importante é um espaço agradável. Assim, acho que antes da pandemia, as pessoas optavam por espaços pequenos, que elas iam praticamente para dormir e ficavam uma vida mais exterior, né? Até mesmo Sim. Os apartamentos que hoje vêm sendo construídos, os projetos que eu tenho visto, começaram a introduzir na área inferior, né, de lazer, um home office, um office, um escritório, onde as pessoas Sim. possam descer dos apartamentos e fazer as reuniões dentro do próprio prédio. Eu comecei a ver bastante Sim. projeto com isso. Sim. E, assim, a decoração e o projeto, o design de interiores acabou bombando por causa disso. E realmente você acaba querendo comprar o quê? Um quadro, uma almofada, trocar o tecido do seu sofá, e que isso faz sentido, né? Então você, por exemplo, pagar um tecido personalizado, exclusivo, que você desenvolveu num tecido XYZ com tal acabamento, faz sentido você ter aquele custo, porque dura 10 anos, diferente da Sim. moda que é sazonal, né? Ela é mais Sim. efêmera enquanto produto. Então, eu acho que abriu muito para esse campo da decoração, do design de interiores, até mesmo o meu trabalho mesmo como artista visual, eu acabei fazendo algumas vendas de quadro, pintura, colagem, aí antes eu acabava comercializando mais imagens para moda, e acho que a decoração aí deu uma bombada, até os tecidos e tudo, né, para reformar e quando você fala dessa efemeridade da moda e da permanência da decoração, da durabilidade de um determinado tecido, ou de um papel de parede, ou de um quadro que eu estou colocando aqui em casa, a luz que acende de dúvida no meu caso é a seguinte: como é que a gente se adequa para sair eu vou usar produção em massa entre aspas, tá? Para ninguém ficar ofendido e não desmerecer ninguém. Produção Sim. em massa entre aspas para sob demanda. Porque eu tenho que fazer uma bela de uma adaptabilidade aqui, né? De custos, de mão de obra. Como é que você faz isso? Olha, como a minha área de atuação dentro, né, da linguagem visual, ela é ampla, então eu já vinha trabalhando desde o início da minha carreira muito com decoração e arquitetura, projetos personalizados, então, de certa maneira, esse ramo, né, já estava bem consolidado dentro do meu estúdio. Aliás, assim, era o maior enfoque do meu estúdio, era trabalhar sempre em parceria com arquitetos e decoradores, por exemplo, onde a gente colocava estampa de parede, abajur, lustre, sofá, tapete, então ter esse diálogo e essa unidade dentro do ambiente. Então, falando específico do meu estúdio, isso realmente foi um respiro para a gente. Pensando no universo da moda, tá?
quando a gente fala de desenvolvimento exclusivo e personalizado, a gente tinha hoje no mercado uma grande demanda de pequenos estilistas e marcas que não são grandes marcas e não fazem grandes escalas de produção, que compravam estampas exclusivas, né? Ainda mais com o surgimento da estamparia digital. Sim. Então, a estamparia digital, ela deu essa possibilidade de você ter uma estampa exclusiva com pouca quantidade, para você desenvolver um projeto exclusivo. Claro, assim, sempre pensando, né, no custo final do produto, porque a estampa digital ainda é cara, por isso a serigrafia é tão importante, porque ela viabiliza, então você tem uma linguagem de estamparia que você pode ter dentro da própria marca, uma peça com preço X e uma peça com preço Y, onde estão dentro da mesma coleção, sabe? Sim. E as grandes marcas que já têm a própria estamparia, que compram imagem também, mas eles mesmos já têm a fábrica, então eles vêm, compram imagem, tudo online, normalmente você não precisa ir até a fábrica do cliente, vende o book de estampa, vende a coleção, eles mesmos imprimem, eles mesmos confeccionam. Então, assim, o meu estúdio em si, ele acabava pegando toda essa linha aí de clientes e criadores que estão aí no mercado. Eu acho que é um momento delicado, né, para todas as áreas. Sim. Podemos ver áreas que desenvolveram, que cresceram, que nem a gente estava comentando, né, do design de interiores, as pessoas perceberam o quão importante é ter, né, realmente um espaço agradável, confortável, bonito, para você poder estar, porque você vai passar 80% dentro da sua casa e não mais fora. No meu estúdio, eu já tinha uma maneira de trabalhar com o home office, né, que nem eu comentei, e inclusive eu já fazia com os meus apoiadores, as pessoas que trabalham no estúdio comigo, a gente já fazia um diálogo online, então isso não precisou ser adaptado. A gente tinha parte do processo presencial, né, do desenvolvimento da coleção de um cliente que a gente se encontrava e era todo presencial dentro do estúdio, e uma outra parte que era desenvolvimento online. Então, olha, preciso desse ajuste, mando para você, você me faz e me devolve. Então, eu já trabalhava com esse tipo de situação que continuou. Né, continua e aumentou, porque os desenvolvimentos acabaram não sendo mais discutidos presencialmente para reunião online. Então, até com cliente ou com a minha própria equipe, eu acabo usando esse chat aí, que é como se fosse uma sala de reunião atual. Sim, sim. Então, acho que assim, a adaptação realmente exigiu para todo mundo. Bato, então, na tecla das vendas online, sabe? Vejo que as marcas que continuaram vendendo são as marcas que realmente têm um atendimento online, faz venda, tem loja online. Então, as marcas que realmente já vendiam online, já tinha esse universo bem esclarecido e estabelecido, as vendas continuaram normalmente. As pessoas continuam, né, consumindo, assim, a gente pode até ter em alguns países da Europa, quando abriu, as lojas abriram, tinha fila na porta, então não é que as pessoas, o desejo não parou, né, o desejo continua. Teve um entrevistado nosso que falou desse frenesi quando reabre o comércio. Mas é o que você falou também, o online segue vendendo e está vendendo muito, você vê um aumento das vendas por e-commerce. Eu mesmo, as coisas que eu estou comprando que estão chegando em casa são tudo e-commerce, né? O cenário de pandemia, ele acelerou um processo que já vinha para acontecer. Então, esse universo online já estava cada vez mais presente na nossa realidade, né? A pandemia acelerou esse processo, ela deu um start total, né? As marcas, inclusive, já vinham usando o próprio Instagram como
um espaço, né, de vitrine, então você já arrasta lá e já vai para o site, já consegue comprar ali simultaneamente. Então, acho que o maior desafio mesmo é você visualizar o panorama atual do mercado brasileiro e mundial e se adaptar. E sempre criar, né, não parar de desenvolver, criar produto, esse objeto de desejo. As pessoas são movidas a isso. Sim. Né, sim. e buscando essa solução. Então, buscando solução funcional, tecnológica, estética para o que está acontecendo e tendo novidade, porque também no mundo virtual, se você não tem novidade, você acaba sendo esquecido. Ninguém vai entrar no seu site se você não tiver uma movimentação de interesses, né? Criando Exato. desejo. A imagem é isso, lida com desejo o tempo inteiro. Necessidade e Sempre, desejo. né? Camila, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por essa aula de adaptabilidade e inovação na serigrafia. Te agradecer muito aí o seu tempo de conversar com a gente. Muito obrigada a vocês. Aí. Espero que tenha dado uma abertura para todo mundo. Senão eu estou à disposição aí para perguntas mais específicas.